Vamos aqui no capítulo 9. Tem um versículo aqui, meus irmãos, no versículo 6. Quando os gibeonitas vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Veja que Josué era o homem procurado, e Josué é o homem que dá um nome aqui num livro precioso. Estava pensando no Josué esses dias, porque algumas coisas são engraçadas na Bíblia, né? Outras coisas são reflexivas na Bíblia, e outras coisas são muito persuasivas. Uma das coisas reflexivas na Bíblia é que, se não fosse o pecado, você sabe que não teria, meus irmãos, tantos livros na Bíblia. Já pararam para pensar nisso? Praticamente todos os profetas, quase sem exceção, eles se apresentam, e até alguns deles, quando eles começam a profecia deles, eles dizem assim: peso do Senhor. Já repararam isso? Que eles escrevem peso do Senhor, porque eles vão corrigir algum pecado, eles vão profetizar como é que Deus está vendo aquela falha, como é que Deus, ele pretende punir aquela falha. Há um chamado ao arrependimento. Então a gente pode dizer que o pecado fez com que nós tivéssemos tantos livros na Bíblia, inclusive o de Josué. Porque o livro de Josué, só tem o Josué conquistando Canaã. Por quê? Por que o Josué é que entra e ele conquista Canaã? Inicialmente, não era um trabalho dele. Os irmãos sabem disso. Quem é que foi chamado por Deus para tirar o Israel do Egito, passar por aquele deserto, receber a lei e introduzir a nação na terra prometida? Era o Moisés. Não tinha nada com Josué. Josué, ele aparece, meus irmãos, lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, chamado pelo próprio Moisés para: olha, escolhe para nós aí alguns homens destros, né, que são capazes de lutar, e vai para a luta. Então, o livro de Josué é resultado de uma falha, é resultado do pecado. E aí, então, Deus, ele tem que substituir aquele pecador. E diferente do livro de Juízes, por exemplo, ou do livro de 1 Samuel, qual que é a diferença? Esses livros inauguram novas eras, sabe? Juízes é quando Israel não tem mais líder, ele tem que andar sozinho. É uma criança que não tem mais o pai por perto, nem Moisés, nem Josué. É uma nova era. O livro de Samuel é a mesma coisa, inaugura uma nova era. Por quê? Porque agora aquelas pessoas querem um rei. Então aí começa a história dos reis. Já o livro de Ruth, assim como o livro de Josué, eles não inauguram nada. São livros complementares. O livro de Ruth, você coloca ele dentro do livro de Juízes. Tanto é que é assim que ele começa, no tempo que os juízes julgavam. Podia estar junto e não ia ter problema nenhum. Seria a Bíblia do mesmo jeito. A mesma coisa é o livro de Josué, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual é a diferença? Você pode juntar os 6 sem problema nenhum. Por quê? Porque você tem no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Deus construindo uma família,
daquela família uma nação, só que tem um trabalho, uma promessa desde o começo para aquela família que se torna uma nação, que é entrar na terra prometida. Então isso só se cumpre no livro de Josué. Por isso Josué, ele, meus irmãos, ele é um discípulo, mas não é qualquer discípulo, né? Ele é aquele homem que Deus usa para complementar, ou seja, para dar encerramento a um trabalho que ele começou. Então Deus, ele começou um trabalho, e aí o Moisés, ele executa quase que todo o trabalho, mas aí quando chega nos finalmente, o trabalho está inacabado. Você vê, o Israel, ele está na beira de Canaã, mas ele não está em Canaã. Mas é só atravessar o rio e passar para o lado de lá. Mas não está. Deus não terminou a obra dele. Para Deus terminar a obra dele, então pegou quem? O Josué. Não é? E aí que você vê assim, muita igualdade entre Josué e o seu mestre ali, o Moisés. Aquele espírito de liderança, né? Isso é uma coisa que eles têm igual. Uma outra coisa que eles têm igual é o amor pelas pessoas, o amor pela nação. É bonito de ver, tanto em Moisés quanto em Josué, aquele amor que os dois têm, tanto pela obra de Deus, quanto pelo povo de Deus. É um amor que tem que estar igual. Ah, eu amo a obra de Deus. Então, quem ama a obra de Deus tem que aprender a amar o povo de Deus. Eu sempre digo o seguinte: uma pessoa que quer ser que seja um professor, que seja um pastor, um líder dentro da igreja, o primeiro passo é ele amar a obra de Deus. No nosso caso, a igreja. Tem que ter amor pela igreja, pelo trabalho. Agora, um outro amor que ele tem que ter é pelas pessoas, é pelas almas. Porque se essa pessoa não tiver amor pelo trabalho, pode até ter amor pelas almas, mas as almas vão ficar dispersas. Se ele tiver amor pelo trabalho, pela igreja, mas não tiver amor pelas almas, é um amor denominacional. Eu tenho muito amor por essa igreja, mas no quê? No piano? No púlpito? No banco? No prédio? Não, meus irmãos, essas coisas têm que estar junto. E aí você vê isso tanto em Moisés quanto em Josué. Então os dois são líderes que amam a Deus, amam a obra de Deus, eles amam o povo de Deus. Moisés não conseguiu terminar. E é ele mesmo que levanta, coloca lá o Josué pela ordem de Deus, como nós vimos. E assim, ele está triste com ele. Ele está triste com ele, mas ele nunca, em momento nenhum, ele fica triste com o Josué. Pelo contrário. Eu creio que o Moisés, ele ficou muito feliz de saber que foi o Josué que Deus escolheu. O prazer dele de olhar e dizer assim, olha, sempre esteve comigo, está ali, graças a Deus, o Senhor escolheu a pessoa certa. Tem aquele prazer de ter sido o Josué. Mas triste com ele, por quê? Porque ele não conseguiu acabar a obra. Veja, meus irmãos, os dois entenderam a obra deles. O sacerdócio de Arão continuou, Arão não acabou. Ficou de filho para filho, para filho, para filho. Moisés não teve um sucessor. Não é o filho de Moisés que tomou conta da nação. Mas também não foi o filho de Josué. Até um sobrinho dele, não foi nem dele, foi do Caleb, né? Mas um sobrinho, mas o Josué, ele também não colocou um filho dele para tomar conta da nação. Por quê? Porque eles entenderam, a obra deles era essa. Nós vamos pegar o Israel de Deus, colocar dentro da terra prometida. E aí? Bom, aí não é mais com a gente. Aí é com Deus.
Mas existe uma diferença grande entre um Josué e um Moisés. É. Quando as pessoas olhavam para o Moisés, havia uma distância. A gente falou isso quando falou de Moisés e de Arão. Uma distância, era uma coisa longe, sabe? Tanto é que eles choraram mais por Arão morrer do que por Moisés morrer. Havia uma distância, porque não tinha aquela intimidade. O Moisés, meus irmãos, é o homem dos montes. Quando você pensa em Moisés, ele recebe as tábuas da lei. Aonde ele está? Ele está no monte, lá em cima, lá, né? Coberto pelas nuvens, com raios e trovões. Está nas alturas, né? Esse é o homem de Deus, sabe? Parece que está mais perto de Deus do que da terra. Assim que Deus aparece para ele lá no Monte Horebe, é assim que ele recebe a lei e é assim que ele vai embora. Já repararam isso? É. Como é que é um homem que está mais perto do céu do que na terra? Ele conversa mais com Deus do que com as pessoas. Ah, mas isso é um defeito? Não, meus irmãos, esse era o ministério dele. E é assim que as pessoas viam ele. Quando ele descia do monte, que a cabeça dele estava brilhando, vocês lembram que ele precisava usar um véu? As pessoas não conseguiam olhar, não conseguiam enxergar Moisés. Havia um respeito com Moisés, sabe? E é aquele respeito de um homem, como eu disse, parece que está mais perto de Deus do que da gente. Então ele foi esse líder, né? Um líder a esse ponto, de estar mais perto do Senhor do que perto das pessoas. O Josué não. Vamos pegar um exemplo aqui, né? No capítulo 17 do livro de Êxodo, que é a batalha de Refidim. Onde está Josué e aonde está o Moisés? Veja a diferença. Aquela diferença fala muito da vida dos dois. Porque ali, meus irmãos, é a batalha de Refidim. Quando Israel luta contra quem? Contra os amalequitas. Batalha da carne. Os amalequitas é carne, são primos de Israel. Então representa a nossa luta contra a carne. O que o Moisés faz? Ele escolhe o Josué, e é Josué que tem que escolher os homens lá. É ele que tem que... Por que o Moisés não fez isso? Ele não conhecia. Ele não tinha intimidade com as pessoas. Uma coisa, meus irmãos, é ele falar com Deus, orar para Deus. Outra coisa é ele escolher entre os homens. Até para os espias foi assim, escolhei dentre vós, não foi assim, né? Então, existia, meus irmãos, uma dificuldade de Moisés de estar lá, no meio daquelas pessoas. Não é o caso de Josué, né? O Josué é o líder que ele também não está no nível lá no chão, certo? Onde estão as pessoas. Por quê? Porque ele colocou o Josué acima das pessoas. Vou dar um outro exemplo já. Vamos falar lá de Refidim. Onde é que está o Moisés? Está no monte. Fazendo o quê? Orando, com as mãos levantadas, para Deus dar uma vitória. Então ele está mais perto de Deus do que dos homens. E aonde é que está o Josué? O Josué está lá embaixo. Está lutando lá, sabe? Uma batalha cruenta, homem a homem, espada a espada. Matava, morria, matava, morria. Esse é o Josué. Ele está perto das pessoas, ele é um líder que ele está lá junto das pessoas. Ele é mais um líder, meus irmãos, ali, como nós temos hoje. O Josué, esse homem, é o líder entre o povo, mas sempre o líder. O outro exemplo que eu ia dizer é justamente quando Moisés recebeu as tábuas da lei.
Onde é que Moisés estava quando recebeu? Está novamente, está lá em cima, está lá no monte. É. E aonde é que está o Josué? Olha que detalhe interessante. O Araão está lá embaixo. As pessoas estão fazendo um bezerro de ouro. Ele não tem nada a ver com aquele bezerro de ouro. Moisés recebe a lei, o Araão está lá embaixo. E aonde é que estava o Josué? Josué estava acima, sabe? Estava no meio. Estava entre o Moisés e as pessoas lá embaixo. Então ali já representava que Deus tinha dado essa liderança para ele. Uma liderança, meus irmãos, que ia se mostrando pelas suas ações, pela forma com que ele estava no meio das pessoas, no meio do povo. A sua intimidade até com Moisés. Ele tinha muito mais intimidade com Moisés do que as pessoas, do que toda a gente. Se você tirar Arão e Miriam e você coloca o Josué, e eles estão ali, sempre conversando. Quando Eldad e Medad estão lá fazendo uma profecia, e o Josué vê que eles estão profetizando, ele não aceita. O Josué não aceita. Mas além de Moisés, mais alguém pode profetizar aqui, né? Ô Senhor, olha lá, proíbe, né? O Senhor tem que dar fim nisso aí. E de uma forma até risonha, né? O Moisés olha para ele e diz: rapaz, você está com ciúmes de mim? Oxalá todo o povo fosse profeta. Oxalá, mas não é. Oxalá todo o povo. Aí você vê que na cabeça do Josué ele entendia isso. Moisés está mais perto de Deus. E ele sempre esteve ali, perto das pessoas, trabalhando, lutando, meus irmãos. Então Deus deu essa função para o Josué. Poder entender o homem dentro das Escrituras é uma coisa muito importante para nós, quando nós estudamos aquele personagem, aquele homem, né, que Deus está trabalhando. Se de um lado você tem um Moisés que, quem fez tanta coisa em milagre que nem Moisés, olha, numa vida ele só pode ser superado por Jesus em questão de milagres, e essa aproximação da qual Deus próprio disse o quê? Olha, se eu tenho alguma coisa para falar com uma pessoa, eu apareço em sonhos, eu vou me revelar aí, mas com o meu servo Moisés, ele disse que ele conversava de que jeito? Face a face. Com ele eu converso face a face. Por isso, meus irmãos, Josué, a diferença dele com Moisés é esse homem presente em todas as etapas, desde que saiu do Egito, ele é um homem presente. Ele é o homem, meus irmãos, que lutou. Quando precisou dele, ele foi o general ali que lutou contra os amalequitas e venceu, em esse detalhe. Quando precisou de ir espiar a terra prometida, ele estava lá no meio. Foi ele que viu lá, ele viu a terra prometida. E aquilo entrou dentro do coração dele. E ele disse: nós vamos ter que pisar aqui nessa terra. E tem uma outra coisa, quando nós temos não somente essa questão dele pisar na terra como homem, uma coisa que o Moisés não pôde fazer, como eu disse, ele estava mais para cima do que para baixo. Ele estando para baixo, ele podia. Ele falou assim: olha, a conquista vai ser daquele que está pisando no chão. Ou seja, um líder que sabe liderar o seu povo, conhece o seu lugar. É muito importante isso para a gente entender o livro de Josué. Você imagine uma pessoa como essa, ele ser trapaceado de uma forma tão... como vai acontecer aqui no capítulo 9. Olha que coisa. Meia dúzia de gibeonita passa a perna no Josué de uma forma tão fácil, mas tão fácil.
Mas que líder é esse? Por que ele não conversou com Deus? Meus irmãos, é porque ele está misturado com as pessoas. Dificilmente isso aconteceria com Moisés, mas é mais fácil acontecer com Josué. Então ele vai aprendendo, sabe? Josué, ele vai aprendendo nos detalhes da vida dele, ele vai crescendo, crescendo, né? Tem coisa, meus irmãos, por exemplo, além de Josué, quem é que viu as 2 tábuas da lei perfeita, escrito, de Moisés? O Josué, entendeu? Então, por que Deus fez isso com ele, né? Porque ele era um homem escolhido para estar ali junto com as pessoas, para lutar pelas pessoas, um general que lutava por elas, sofria por elas também, sabe? Mas aí você vê ele caindo no conto do vigário, como ele caiu aqui no capítulo 9. O que eu quero destacar com tudo isso? Para a gente poder terminar, a gente ter o nosso momento de oração, né? A humanidade dos homens de Deus. A gente fala muito na humanidade de Cristo, né? Só que a humanidade de Cristo é uma humanidade perfeita. Então aqui nós temos mais um exemplo da humanidade. Um homem como Josué. Um homem que viu muitas coisas. Um homem que presenciou muitas coisas. Mas aí, meus irmãos, numa prova que ele podia, tendo Urim e Tumim ali, podendo conversar com Deus, dizer, Senhor, né? Tem uns camarada aí, trouxe um pão bolorento aí e quer fazer uma aliança. O que o senhor tem para me dizer? E ele não faz nada disso. O que mostra? Revela para nós, meus irmãos, que um homem como o Josué, ele tem que aprender em cada etapa da vida dele. Teve momentos maravilhosos, como a vitória de Refidim. Momentos maravilhosos, como ser escolhido para ser o espia. Momentos maravilhosos, como ser, junto com Caleb, os únicos que permaneceram, né? Forte, firme. Mas teve os momentos difíceis, como ter sido chamado a atenção por Moisés, né? Moisés tirando o sarro dele, porque ele estava com ciúmes. Ou como aqui, né? Esse é um outro detalhe aqui, como ele, meus irmãos, está. Ou no final da vida dele. Ele olha para as pessoas e diz, olha, vocês eu não sei. Ele está falando para os seus iguais. Está falando para aquelas pessoas que viveram tanta coisa com eles. Mas ele diz assim, vocês eu não sei. Mas eu e a minha casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos servir ao Senhor. Então, é essa humanidade que a gente tem que ver na história do Josué. Esses detalhes preciosos, que faz bem da gente olhar e dizer assim, olha, ele foi um homem como eu. Ele orava como eu oro. Ele tinha o cansaço dele, como eu tenho. Ele tinha a família dele, como eu tenho. Aí ele tinha uma família. Pois é. Mas você pode fazer o que Josué fazia. Por quê? Porque ele está no meio das pessoas, é onde nós estamos. Quantas coisas nós podemos fazer para Deus? Só esse pensamento, né? Minha voz está muito ruim. E eu vou direto para as orações. Semana que vem nós vamos estudar, é uma história muito bonita essa do capítulo 9, mas nós vamos estudar a semana que vem.